Olá meus alunos, tudo bem? Hoje eu vou responder aquele exercício que foi proposto no vídeo passado, que foi um vídeo de introdução ao gênero textual reportagem. Fique atento a toda a aula, porque se por acaso durante a resolução das questões você ainda permanecer com dúvida, deixa aqui nos comentários para eu te responder pessoalmente. E eu queria muito agradecer a todo mundo que participou e respondeu. Vamos nessa? Olá pessoal, essa aqui é a tela de respostas que eu recebo depois que vocês respondem as questões. Vamos lá, eu vou comentando, vou lendo as questões e comentando as possibilidades de resposta. É importante dizer que esse texto da reportagem é muito longo, eu não vou lê-lo, no caso eu apenas vou comentar e caso eu sinta necessidade eu volto ao texto, já deixei selecionado alguns trechos para ficar mais fácil e o vídeo não ficar tão longo, tá? Então vamos lá. A questão número 1 perguntava: qual o assunto tratado nessa reportagem? Bem, o texto fala sobre a queda de um asteroide aqui na Terra e que fragmentos desse impacto estão presentes na região de Paulista, Pernambuco. Na segunda questão, tem o seguinte: segundo a reportagem, o que causou a extinção dos grandes dinossauros na Terra? Então, boa parte de vocês responderam a resposta certa, a letra C, a queda de um asteroide, né? Uma pequena quantidade, uma única pessoa respondeu a letra D, uma mudança na atmosfera. Não foi isso. O tema central, lembre-se, o assunto aí, afinal de contas, o texto fala sobre o quê? Então, se você tiver dúvida, é só você fazer essa pergunta. Afinal de contas, o texto fala sobre o quê? Questão de número 3, era uma questão aberta, onde foram parar os fragmentos do asteroide que caiu no México há 65 milhões de anos. Então, o texto é muito claro sobre isso, né? Ele explica que, devido ao impacto desse asteroide, os fragmentos foram espalhados em algumas regiões e a matéria vai se focar em um desses locais, em uma dessas áreas, que é a região de Paulista, Pernambuco. A quarta questão: qual é o significado da palavra geossítio? Essa resposta está no próprio texto, né? Aqui está primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, na fala da Alcina Barreto. Ela diz: os geossítios são áreas que representam eventos marcantes da história da Terra que precisam ser preservadas para gerações futuras. Quinta questão: a importância de um geossítio se deve ao fato dele permitir, a maioria respondeu correto, né? Conhecer o passado do planeta. Correto. Releia o trecho a seguir. Essa aqui eu vou ter que voltar para sexta, deixa eu ver, sexta questão, aqui. Além dos fósseis de vertebrados marinhos, algumas anomalias químicas e físicas mostravam resquícios do asteroide que marcou a transição do Cretáceo para o Paleolítico. Então, que tipo de linguagem seria essa, né? É a resposta lá, então vamos voltar aqui para sexta. Qual é o tipo de linguagem? Perfeito, exatamente, é uma linguagem científica. 7. Considerando o trecho da atividade anterior, a palavra resquícios pode ser substituída sem prejuízo por, né? A maioria acertou, resposta letra C, vestígios. Vestígios quer dizer rastros, quer dizer pistas, aquilo que foi deixado em algum lugar como pista, como rastro. 8. Na reportagem, os verbos no presente têm a função de... Isso aí, gente, eu comentei lá na videoaula, né? Que os verbos são utilizados no presente para caracterizar uma atualidade do próprio conteúdo do texto. Geralmente são usados nos títulos para dar essa impressão de um texto mais atual, de algo que saiu recentemente. Então a resposta correta é a letra D, sugerir a atualidade das informações. Na nona questão, releia esse trecho. Outra descoberta do geólogo na região, que também se relaciona com a queda do asteroide que atingiu os grandes dinossauros, foram as marcas do mega tsunami que varreu o Caribe e atingiu a região nordeste do país. Esse mega tsunami tem uma característica importante, que é a de misturar elementos presentes em água rasa, água funda e continente, explica Albertão. Voltando aqui para as respostas, veja, gente, o que essa questão queria, é a questão número 9, o que essa questão queria era que vocês reescrevessem os verbos do trecho que estão conjugados no presente, não era para reescrever o trecho. Esse é o trecho que estava lá destacado, tá? E aí vocês tinham que apenas reescrever os verbos que estão no presente. Então, os verbos que estão no presente são relaciona, tem, é e explica. Esses 4 verbos aqui estão no presente. 10ª questão. No contexto que foi empregada a palavra varreu, entre aspas, no trecho da atividade anterior, tem o mesmo significado de, letra B, resposta certa, devastou.
Devastar significa aniquilar. É algo muito mais impactante. Não é limpar. Limpar é algo proposital, algo simples de fazer. O meteoro não empurrou, o meteoro não vasculhou. Vasculhar significa procurar. Não foi isso que foi feito. 11ª questão. No trecho, por que o verbo em destaque está no presente se o tsunami aconteceu há 65 milhões de anos? Vamos voltar lá para a 11ª questão. Esse tsunami tem uma característica importante, que é de misturar elementos presentes em água rasa. Então, o destaque aqui é o verbo tem. Então, por que ele está no presente? Na verdade, deixa eu voltar aqui para a questão, 11ª, aqui achei. Na verdade, gente, a resposta é a seguinte: esse tipo de verbo dentro do texto, quando se refere a elementos históricos, a gente chama isso de presente histórico. Ou seja, a gente sabe que é um fato que aconteceu há muito tempo, mas ao mesmo tempo o verbo é usado no presente porque é um fato que acontece até os nossos dias. Então, os resquícios desse meteoro, os fragmentos desse meteoro estão presentes no nosso dia. Não é à toa que a matéria fala exatamente sobre isso. 12. Releia esse trecho. Vamos lá para a questão número 12. O primeiro efeito do impacto do asteroide foi um grande incêndio global em função da chegada desse corpo. O atrito do asteroide gerou um superaquecimento e em todas as áreas desse limite, que são continentais, existem evidências de anomalia de carbono, diz Albertão. Qual é a função das aspas, as aspas aqui, nesse trecho e desse colchete aqui? Então vamos lá. As aspas são usadas para quê? As aspas têm a função de, nesse trecho aqui, marcar a fala do especialista. Então, separar a fala do jornalista, do repórter que fez a matéria, da fala do especialista, que é o Albertão aí. E no caso, o colchete é para marcar uma interferência do jornalista na fala do cientista, porque nesse caso, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que esse trecho é uma fala do Albertão e o Albertão pula para cá. Essa parte do impacto do asteroide, esse trecho do asteroide, na verdade, foi inserido depois pelo próprio jornalista para esclarecer para nós, leitores, que o cientista estava falando do impacto do asteroide. Vamos lá para a 13ª. 13ª. Reveja as duas imagens que acompanham a reportagem. Que papel elas desempenham na leitura do texto? Bem, obviamente, elas querem esclarecer, elas querem trazer mais informações acerca do texto. A primeira imagem, vamos voltar aqui para o texto, a primeira imagem é para mostrar para o leitor qual é a região, né, que aconteceu, o que tem esses fragmentos desse meteoro, né? E a segunda imagem é, na verdade, um mapa que mostra qual é a região do nosso país em que essa queda do meteoro aconteceu. 14ª questão e penúltima. Após fazer a leitura das duas imagens, é correto afirmar que na reportagem elas têm a função de, resposta certa, letra D, complementar as informações do texto. Lembre-se, tudo que é colocado dentro de uma reportagem é para aumentar e complementar as informações daquela reportagem. Seja uma fotografia, seja um infográfico, não importa. 15ª. Após o estudo desta lição, responda qual é o objetivo das pessoas lerem uma reportagem. Bem, gente, essa resposta acaba ficando bem óbvia, que é passar informação para as pessoas sobre eventos e acontecimentos da nossa atualidade. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aqui na descrição do vídeo tem um outro exercício muito semelhante a esse, tá? Pra gente verificar para que eu possa verificar se vocês realmente entenderam as explicações desta aula. E você já sabe, se em caso de dúvida, estou à disposição. Qualquer coisa que você precise, qualquer informação, deixa aqui nos comentários do vídeo e vejo vocês na próxima aula.